Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Hoje é quarta-feira, maio 4. Isso. Aqui são 8h35 da manhã, 9h35 em Brasília e 9h35 da noite no Japão. Eu tava pensando o seguinte, certa vez eu vi eu não lembro se era uma pesquisa ou era só um artigo de revista, né? Em que eles falavam a diferença entre as pessoas magras e as pessoas obesas. Quer dizer, qual a diferença? O que separa e o que separa um estilo de vida do outro estilo é o pensamento. Calma, vou explicar. São algumas maneiras de lidar com os excessos. Porque a pessoa magra, ela também comete excessos alimentares, né? Então, eu achei muito interessante a verdade, sabe? E eu percebi ali alguns comportamentos meus, realmente, da maneira de eu pensar e de eu reagir em relação aos meus excessos. Bom, não me apresentei, eu sou Melissa, sou escritora, sou artista, autista superdotada. Enfim, e eu sou mãe solo, eu tenho 44 anos, então talvez meu metabolismo já não esteja tão agradável para mim, eu queria que estivesse mais acelerado. Eu sempre gostei de ser magra, sempre me senti extremamente gorda, mesmo quando eu era magra. Enfim. Enfim, sempre me preocupei muito com a minha saúde. E daí, quando eu li esse artigo de revista, não lembro que revista que era, se era a revista Nova, a revista Cláudia. Eu lia bastante quando era adolescente. Então, quando eu li isso, eu devia ter em torno de 18, 19, 20 anos, por aí. E lá falava porque veja bem, a pessoa magra, ela fica obesa, né? A pessoa obesa fica magra, assim. Nós estamos em constante transformação. Ninguém é uma coisa imóvel, né? Aliás, questão do corpo, tudo está sempre em constante transformação. Eu gosto de falar de envelhecimento. Depende, né, do quanto de exposição ao sol, cuidados que você tem, como você se alimenta, como você trabalha, como você se trata ou se expõe de certa forma, né? E aí nessa revista dizia que a pessoa magra, de certa forma também, de acordo com como ela reage aos excessos, também ela escolhe ser magra, né? É como se as coisas, assim eu imagino, assim eu tô pensando, né? Não estava bem escrito assim na revista, mas eu entendo assim, tudo existe uma causa e um efeito e a gente lida só com o efeito, né? A gente olha só para o corpo e pensa, estou magra, ou estou gorda, ou estou obesa, né? Você olha para uma pessoa, a pessoa está magra, a pessoa está, né? Não é, está, é um estado.
né? O envelhecimento é um processo natural, eu acho. Agora, a obesidade não, né? Então, a obesidade, ela nunca vai ser natural. Agora que eu tô pensando nisso, tá? Só que um envelhecimento saudável, né? Claro. Daí eu falava assim, você... Duas pessoas, né? Não vou colocar aqui nem que elas são magras e nem obesas. Duas pessoas foram. Irmãs gêmeas, até vai ficar melhor. Irmãs gêmeas, com a mesma biologia, sabe? Tudo igual. Extremamente iguais. Elas foram a uma festa e lá era tipo open bar, né? Podiam e open food também. Podiam comer o que quisessem, podiam beber o que quisessem. E aí já viu, né? Elas pagaram preço e aí você fica, quando você paga um valor, a pessoa precisa comer, né? Porque já paguei, né? Já tá pago e eu preciso compensar aquilo que eu gastei. E aí o corpo fica assim, meu Deus, é hoje que eu vou pra cruz. Porque pra mim o corpo, ele não pensa igual a gente. Ele tem o cérebro do corpo e tem o nosso cérebro. Entendeu? Eu acho que a gente arrasta o corpo para muita coisa. Para um trabalho que a gente odeia, para casa de alguém que a gente não gosta, ou que não gosta da gente, a gente sabe. E assim a gente vai. Ou para comer coisas que esse corpo não quer comer, esse organismo. Entendeu? Eu acho isso. Igual as pessoas que são viciadas em alguma coisa, pra mim também o corpo ele é arrastado. Ele não quer. Você obriga ele, tipo, cala a boca e você vai fazer o que eu quero. Assim eu penso, eu tô esquentando um chá. E aí, elas beberam, elas comeram, né? Elas lidaram como que eu tinha falado? Me lembre. Exagero. É essa palavra-chave. Essa é a palavra do mal agora, né? Exagero. E quem nunca, né? E muitas vezes e ainda seremos tentados a isso, ao exagero. Mas depois eu vou coligar com outras situações da vida que eu já vi também. E aí elas comeram muito, mas muito mesmo. Elas, no início, né, quando chegou a comida no prato, as primeiras, tipo, podia ter um rodízio, alguma coisa também. Elas ficaram muito... Quando você começa a comer, você tá com muita fome, nossa, vai valer a pena isso aqui, olha. Olha o cheiro, né? Um ambiente agradável, as pessoas bonitas, tá? Ai, que felicidade. Criança no parquinho. E você nem tem tempo para conversar, né? Porque você só quer comer. Só que no meio do caminho você já tá arrependido. Putz, deveria ter pego um à la carte. Nossa, eu amo à la carte. Eu não sei porque os restaurantes evitam à la carte, né? Porque eu acho que a pessoa tem a opção de gastar bem pouco e talvez não seja interessante para o restaurante a pessoa ficar sentada um tempão ali para, né? Agora o rodízio sempre, independente delas comerem ou não, é um valor alvitante, né? Um valor alto. E para mim, por exemplo, que eu como pouco, é horrível, sabe? Eu
eu nem vou para um lugar que tem rodízio, porque eu não como e aí eu ficar com essa sensação, essa cobrança de ter que comer para compensar, para mim não é interessante, porque eu já sei que o meu organismo ele não quer aquilo, né? E elas passaram pelo tipo, aquela culpa assim, ai, será que, né, deveria ter vindo aqui mesmo, deveria ter ido a um lugar à la carte. Ah, enfim, agora já tá aí, agora tem que comer. E agora? Em algum momento você pensa assim, ai, eu tenho que parar. Eu tenho que parar. E outra coisa também que eu li uma revista. Você tem que parar de comer quando você ainda comeria bastante, ainda está com fome, porque o seu cérebro demora para entender que ele está satisfeito. Eu li um outro artigo também, isso tudo que eu lembro e foi formando o meu pensamento em relação à alimentação, tá? Que a pessoa que come muito envelhece mais rápido porque, não sei se é, enfim, não sei se é verdade, mas que as células trabalhariam mais, enfim, descansariam. Eu não sei, eu só sei que, para mim, a obesidade não é um fator natural nunca, né? Ai, meu chá já esquentou. Uma das coisas que eu gosto amo chá, café. Enfim, eu sempre me preocupei muito com a minha saúde, né? E como eu sempre achava que eu estava gorda, e eu descobri que tomar líquido quente antes das refeições, não, eu não tenho feito isso, vou fazer. Lá no Japão eles fazem isso. Ajuda a emagrecer. A ter uma boa digestão, né? Porque você toma o líquido gelado antes, durante, depois da refeição, você dificulta a digestão, seu estômago fica inchado, enfim. Então o japonês, ele tá sempre tomando, independente se tiver maior calor, ele toma um líquido quente, um chá, geralmente é o chá, né? Um chá verde. Acho que é o chá verde. E o chá verde é excelente, né? Para acelerar o metabolismo, para digestão. Antes da refeição, toma o chá. Acho que não é depois, acho que é antes. Não sei se toma depois também, mas enfim. E aí, em algum momento, elas pensaram assim, ai, ainda cabe bastante aqui, né? Ah, vamos comer. E aí comeram. E em algum momento elas sentiram assim, não, tá dando um alerta aqui dentro, porque dá um alerta. O organismo, ele dá o alerta e, como eu falei, ele vai obrigado, que nem uma criança que você fala, vai comer e vai comer mesmo, que eu já paguei, você vai ter que engolir essas coisas. Depois a gente fica com prejuízo, vê. Não é nem prejuízo, é ganhos, né? Ganhos, enfim, ganhos indevidos, ganhos que você não quer ganhar. Os quilinhos, né? E daí, porque assim, para engordar, são pequenas decisões diárias, né? E uma delas é a reação em relação ao exagero, né? Enfim, e daí elas comem mesmo, comem. E aí tem as duas, elas têm reações diferentes ali, mesmo em um rodízio, por exemplo, né? Um open food. Uma delas comem, não conseguem se limitar a dizer, eu ainda estou com fome, mas eu sei que o meu cérebro é lento, então eu vou parar de comer. Não, ela avança, mesmo aquela que é mais contida. Ela avança até ficar satisfeita. Então ela fica assim, sentindo um pouco cheia, mas
nada que cause um desconforto grande nela, uma coisa pequena, entendeu? Sim, quase nada. Se sente satisfeita. E isso é além do que geralmente ela come. Ela sempre para quando ainda está com fome. E aí depois a satisfação ela vem vindo aos poucos, conforme o tempo passa, né? E aí ela fica um tempão sem comer e depois a mais contida é assim. A outra não. Ela começou a sentir, ela sentiu satisfação, ela fala, não, muito caro isso aqui, vou comer mais. E come, toma, e come, toma. E aí essa já tá passando mal, já quer tomar um antiácido, já, né? E daí, no outro dia, é o que fala, né, a diferença, porque as duas têm o mesmo corpo, as duas, né, vamos colocar que as duas são magras, né? No outro dia, aquela que exagerou, ela vai fazer um desconto no dia dela, como se fosse uma autopunição. Mas é que não é autopunição, quer ver? Quando eu tive uma dor muito forte de pedra no rim, e eu tava com os cristais e tal, eu comecei a tomar muita água, né? E tirar quase todo o sal da comida. Que foi o quê? Uma autopunição? É um movimento oposto. Eu já tinha falado para vocês, né? Quando o negócio tá torto, entortou para a direita, você tem que puxar ele para a esquerda para ele voltar ao centro, não é? Então, aí vai estar toda a diferença que a pessoa obesa, ela lida com exagero de forma muito natural. Então, no outro dia, ela não pensa em fazer uma desintoxicação, em comer quase nada, quer dizer, quase nada, né? Em comer bem menos, sabe? Para poder voltar ao equilíbrio. É isso que falava a revista. A pessoa magra, ela pensa, né, em voltar ao equilíbrio. Ó, eu exagerei ontem, então hoje eu vou comer quase nada. Vou pensar o quê? Vou tomar um chá para, sabe? E mesmo essa que é muito contida, talvez no outro dia vai sentir o quê? Um certo enjoozinho. Eu exagerei ontem, mesmo que ela tenha parado quando estava satisfeita, mas sente que alguma coisa que ela comeu, não se sabe, né, o tipo de óleo que eles usaram, sabe? Enfim, é isso. E aí essa é a diferença. Agora, em relação aos outros aspectos da vida, eu acho que funciona da mesma forma. Quer ver se cometeu um exagero? Você magoou alguém, né? E se você tiver uma mentalidade de não encarar esse exagero e pensar, eu preciso voltar ao equilíbrio, você vai encontrar a pessoa, uma, duas, três, ou nunca mais, ou resolver se afastar dessa pessoa porque você sabe que você magoou essa pessoa. Enquanto que a pessoa que tem consciência vai fazer o quê? Não, eu preciso voltar ao equilíbrio com essa pessoa, então eu preciso fazer alguma coisa. Pedir desculpas. Tem gente que não consegue pedir desculpa, né? Admitir que errou. Tem pessoas que elas dão presentes,
elas são gentis, que é tipo um pedido de desculpas de alguém que é muito orgulhoso. Sabe? Que tem gente que nunca erra na vida, né? Nunca. Pelo menos não expressamente, né? Bom, já falei aqui, né? Eu gosto de ser expressa, dizer, falar, ó, e já vi pessoas também que erraram comigo. Ai, me perdoa, isso, aquilo que foram expressas, né? Não que não tivessem atitudes também. Mas, por exemplo, a minha mãe, ela não conseguia. Isso não é da idade. Não sei. Acho que não é, não. Pode até ser, mas ela não conseguia, né? Quando ela via que ela tinha exagerado, ela vinha me agradar. Então ela fazia, ela tinha atitudes que dava a entender. E, enfim. Tem outra situação, quer ver que eu vou colocar aqui para vocês, interessante que eu posso falar de uma coisa, vocês pensarem, a gente vai abrindo as janelas, né? Como diz Augusto Cury, a gente tem dentro de nós as janelas killer, janelas assassinas, janelas light. Tá? É uma luta na vida para produzir as janelas light. Que são janelas que abrem para um mundo dentro de nós, né? De onde a gente foi feliz, onde, sabe, quando a gente estiver, porque eu acho assim, tem momentos que você está dentro dessa janela aqui. Você está vivendo uma janela aqui. E as lembranças, isso acontece muito. As lembranças, sabe, de leveza, sabe, de pessoas que me amaram, disseram coisas pra mim que eu, uau, me amaram de um jeito único. Isso me dá chão, entendeu? Os momentos que eu tô sem chão. Mas não era isso que eu ia falar. Eu ia falar o seguinte, é que eu não tô querendo falar porque eu fiz uma coisa ontem que eu não queria ter feito. Mas eu confesso. E é em relação à alimentação, né? Ontem, né, eu saí com a minha filha. E eu tô falando tudo isso porque ontem eu fui a pessoa que comeu até ficar satisfeita. E não era. Eu parei antes, quando ainda... Não vou dizer que eu tava com fome, mas eu tava no início da satisfação. E passou um tempo, eu pensei assim, eu vou comer mais um pouco. Porque ali onde eu comia a guarnição era... Podia comer o quanto quisesse. E eu, né? E aí, enfim, que foi o que eu exagerei. Só que eu saí dali me sentindo satisfeita e não me sentindo mal. Entendeu? Só que o que eu fiz que eu não queria ter feito não é isso. Eu sou vegana, né? E quer dizer que eu não como carne, né? Só que tinha uma farofinha ali, por isso que eu falei, eu confesso, que tinha fiapos de carne, enfim, tinha alguma coisa ali que eu sei que é de origem animal. E eu amo farofa. O meu bisavô era nordestino. Eu só não como mais farofa porque engorda e
Enfim, e eu queria até diminuir aqui a gordura abdominal e tal. Incha, né, a farinha de mandioca. Mas eu amo. Farofa, pimenta. Tudo muito apimentado, muita pimenta. Muito, muito, muito. Ficou forte em mim, né, o sangue nordestino, hein? E essa farofa tinha a carne. E aí eu olhei assim, eu não vou comer. Eu vou comer. Eu não vou comer. Mas eu não queria carne, eu queria farofa. Porque eu como farofa... Ou eu não compro mais geralmente a farofa pronta, né? Ou então a farinha de mandioca com manteiga. Na manteiga é muito... Manteiga não como mais manteiga. Ixi, é verdade. Deixa eu ver. Não, eu tenho comida farofa pronta, né? Sim. Eu tô no começo ainda do veganismo, então tudo tem que pensar, não tá muito automático ainda. Eu gosto com alho frito. Bastante alho. Enfim, eu sei que eu comi essa farofinha que tinha carne. Mandioca, vinagrete. Não tenho mais comido arroz, mas eu comi um pouquinho do arroz deles porque estava muito cheiroso. Tinha muito alho. E aí hoje eu tô sentindo um refluxo, sabe? Que é um refluxo diferente, que pra mim é da gordura da carne. E aí ia falar sobre, não mais sobre exagero agora, mas sobre tolerância. Porque às vezes a gente tolera algumas coisas mentalmente, né? Tipo assim, eu vou comer essa farofa, né? Eu já paguei por ela e eu amo tanto farofa. O que eu vou fazer, né? Se ela tá com carne, eu vou ignorar a carne. Enfim, eu vi que não ia dar para tirar, porque assim, às vezes quando algum alimento vem com um pedaço grande de carne, eu ainda faço isso. Muitas pessoas são, como é que fala? Mais exigentes, elas não comem, né? Às vezes eu tiro a carne, pego o alimento, entende? Por exemplo, se tiver uma mandioca ali, um guisado de mandioca com carne, eu pego só a mandioca, né? Não pego a carne. Só que essa farofa não dava, porque a carne ela era muito miúda. E aí eu comi com culpa mesmo. Mas essa tolerância minha custa um preço, né? O preço aqui o meu organismo tá falando aqui. Enjoo, refluxo, falando o quê? Falando que ele não queria, né? Não queria ter comido aquela carne. Enfim. E eu acho que isso a gente pode levar para tudo, sabe? A gente está diante de alguma escolha, a gente não quer, né? A gente não quer, não. Tem alguma coisa ali que a gente sabe que não é bom, né? Mas a gente tolera. E depois a gente fica com a consequência, né? Que pode ser um nojo, um ânsia de vômito, entendeu? O que pode ser essa tolerância aqui? Eu não deveria tolerar essas coisas. Bom, vou dar alguns exemplos, né? Se você está em um relacionamento e a pessoa começa
a gritar com você, ou você percebe que a pessoa é muito nervosa, né? As pessoas até já te avisaram, né? Enfim, alguma coisa você começa a tolerar, né? Eu lembro uma vez que até meu irmão me disse, eu estava em um relacionamento e eu já tinha percebido que a pessoa era muito nervosa, né? E até meu irmão falou assim, Melissa, não vai dar certo você com ele é muito nervoso, não combina com você. E aí, só que em algum momento eu, pensando entre terminar e continuar, eu resolvi continuar. Quer dizer, você ignora, né? Ou então você está fazendo um exercício físico, o seu corpo já deu alerta e você ignora, sabe? Às vezes você ignora também por, sei lá, por falta de opção, não sei. Sabe, de não ter outra via, entende? A mulher, né, que descobre, que o marido tem outra, casada. Às vezes lá no namoro, né, já deu vários sinais, ou já traiu várias vezes. E o que ela pensa? Mas todo homem trai, será? Os homens não são todos iguais. Aliás, para mim, eles são todos diferentes. Personalidade, nem as mulheres são todas iguais. Personalidades, as pessoas são todas diferentes. Claro que tem algumas coisas, né, em comum, mas não. Nós somos únicos, né? Enfim. E aí a pessoa decide dar um passo, casar e ignora, tolerar, né? Sabe? Eu lembro que uma vez também quando eu era adolescente, eu tinha uma colega, eu ia até falar criança, mas é porque eu tinha uns 12 anos. E hoje, a gente com 12 anos naquela época, ixi, as crianças de 12 hoje. Então, assim, a gente era bem mais inocente, né? E eu ainda mais por ser autista. E aí tinha uma colega que ela era muito pra frente e ela me dava a sensação de, enfim, me dava alguns sinais e eu ia tolerando, né? De que ela tinha um caráter duvidoso, né? Se bem que eu achava que ela tinha sido amadurecida às pressas e aquilo ela tinha pego de alguém, entendeu? Porque a gente tinha em torno de 12 anos, né? Mas ela tinha dado vários sinais. Até o momento que ela faz algo mesmo, que ela me rouba, né? Ela pede para ir ao banheiro e as mochilas estão todas para fora do laboratório de química, de ciências. E ela vai na minha mochila porque só tinha 2 pessoas que sabiam que eu tinha um dinheiro ali naquela mochila. E eu não lanchava. Eu guardava para poder, né, comprar as coisas. Então, todo mundo comia, eu não comia, só ficava olhando. Enfim, eu gostava de fazer aquilo. E ela tinha visto, e naquele dia mesmo, meu irmão ele já sabia que eu tinha esse dinheiro. E ele não ia poder sair da sala de aula, né? Ele nem sabia onde estava a minha mochila também. Enfim, ela cometeu aquele ato de me roubar, mas ela já tinha dado vários sinais, né? De que ela não era confiável e eu tolerei.
a pessoa que tem um vício, ou a pessoa que está comendo demais todos os dias, cometendo alguns exageros, né? A gente sabe. Quando a gente se decepciona, fica muito triste, também, né? Quando a gente decide ignorar, eu tenho sempre falado para vocês a importância de chorar. Eu acho importante chorar, ficar recluso um tempo, se dar o tempo, né? Porque é um ato de voltar ao equilíbrio, né? Talvez seja um período de outono e inverno. A natureza precisa do outono e inverno e nós também. A gente não é sempre primavera, verão, né? Porque a sociedade cobra que a gente esteja sempre alegre, sempre primavera, verão. Não é assim, não. Não tem que ser assim. Para acontecer a primavera, tem que ter o outono e inverno antes. Então, eu acho que lidar com exagero e também perceber que há coisas que a gente não deve tolerar e nem o organismo vai tolerar você. As suas burrices, o meu também não. Se eu exagerar, se eu tolerar coisas que não deve, que não devo, eu vou sentir depois. Eu vou sentir depois. Sabe? Se você resolver ignorar os sinais e tolerar tudo, também não significa não tolerar nada, né? Uma das coisas que a gente tem que se tolerar e se amar. E também tolerar as pessoas e amá-las, né? A gente tem que exortar as pessoas, né? Não é só falar. Às vezes alguém tem que falar, ó, você está exagerando. Ó, você está tolerando coisas que você não... Quem é que vai falar, né? Às vezes o pai e a mãe percebem, tem alguém que percebe alguma coisa. Às vezes a gente não escuta. Então, eu acho que a maneira como as coisas se transformam depois, porque alguma coisa se transforma depois, entendeu? Como eu falei da revista, ninguém nasce obeso, né? Ninguém nasce gordo. É a maneira como a gente reage em relação aos exageros e tolerâncias. E também nem toda pessoa que foi magra na infância, adolescência, né, continuou. Porque é como se fosse sei lá, um investimento, né? Investimento na saúde física, emocional, espiritual, mental. É engraçado, isso aqui é oposto, porque eu falei assim, é a carne, atrai vermes, a carne. Mas aí é a idolatria da carne, que eu tô falando da valorização do seu organismo, pensa em algo vivo, sabe, como uma árvore. O que você está colocando lá? O que você está regando? Imagina o seu organismo fora de você, você é um gerente, Deus te falou, cuida dele para mim. O que você está colocando lá para ele? Para ele tomar, para ele comer, para ele respirar. O que você está, né? E o que você está colocando dentro do coração dele? Outro dia eu li uma mensagem ali para vocês que fala que toda doença ela tem a função dela. E agora, quer dizer, não só a doença, né? Todas as situações da vida.
Toda vez eu tenho tentado lembrar disso, para eu não ficar assim, ai meu Deus, coitadinha de mim, ou então com raiva de alguém, ou pensando que é uma situação que, sabe, que não tem jeito. Eu tenho tentado, claro que é difícil sair disso, porque a emoção, ela é muito mais forte, né? Racionalizar e pensar assim, como os crentes sempre falam, né? Tem propósito de Deus nisso, tem propósito de Deus nisso. Então, assim, qual a função disso na minha vida? E aí, outro dia eu pensei assim, nossa, Deus, me perdoa. Sabe, pensei em uma situação que me causa dor. Enfim, talvez tristeza, vergonha. E eu só falei assim, me perdoa. Mas me perdoa assim, nem sempre você não vai achar, ó, não sei o que eu fiz eu já me arrependi, mas é como me perdoa cega, sabe, assim, porque eu preciso viver isso da melhor maneira possível, por causa de alguma coisa que eu não sei o que é. Mas nem tudo há culpa, tá? Nem tudo há culpa, porque nem sempre é culpa, é função às vezes, entendeu? Por exemplo, você vai na academia e daí o instrutor fala para você, ó, faz 30 repetições naquela máquina ali, pesada, sei lá quantos quilos você vai puxar, tal. E aí você pensa assim, eu tenho culpa disso? Eu? Olha para o instrutor e fala assim, por que você está me castigando? E às vezes não é culpa, às vezes é função, eu quero te melhorar. Às vezes Deus tem uma função para isso. É uma coisa que se não fosse assim, não geraria melhora. Uma melhora espiritual. Algo que você ficar lá deitado, tranquilo, com os amigos, farriando, nunca ia te levar a pensar sobre coisas que você já deveria ter pensado e ter, sei lá, se aproximado de Deus, não sei. Então as coisas nem sempre têm culpa, às vezes tem função. Pode ter função de te levar para perto de pessoas que você tem que influenciar. Com a sua vida, com o seu organismo, com a sua voz. Como José, né? José, quando ele é preso por uma falsa acusação daquela mulher, ele tinha uma função, ele não tinha culpa, mas ele tinha a função de levar ali a presença de Deus que havia nele, enfim, ajuda aquelas pessoas, aqueles dois homens, né? Um que recebe a sentença de morte, o outro que recebe a sentença de que será honrado, né? Pelo faraó. Eu acho que é isso. Ai, o passarinho tá cantando, tá me chamando. Tchau, Deus abençoe vocês.